Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no nosso canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa mensagem de hoje é a importância do arrependimento. Arrependimento é um dos principais requisitos para que alguém se torne um cristão. Sem o arrependimento, é como uma porta fechada em que alguém quer passar para o outro lado, mas não consegue. Eu vou explicar isso de forma mais clara um pouco adiante para que você possa entender melhor. Arrependimento aparece na Bíblia por mais de 1000 vezes e sabemos que quando uma palavra aparece muitas vezes na Bíblia é porque se trata de algo importante. No Antigo Testamento, que tem como língua original o hebraico, a palavra arrependimento aparece com 2 palavras distintas, que são as palavras Nakam e a palavra Shub. Estas têm significados diferentes. Em Nakam, lamentar e sofrer, pesar. E já em Shub, significa retornar e voltar. É claro que tem muitos outros significados nestas palavras. Mas para você entender bem o sentido destas palavras, é necessário vermos alguns textos onde aparecem elas no Antigo Testamento. Nas traduções para português da palavra Nakam, há mais textos falando que Deus se arrependeu do que os próprios homens. Para compreendermos os textos onde elas estão inseridas, é necessário compreendermos os significados delas. Mas como hoje nós temos um outro propósito na mensagem, que é falar sobre a importância do arrependimento, em breve eu vou trazer um estudo bem detalhado sobre as traduções que dizem que Deus se arrependeu. Só quero adiantar que não é possível Deus se arrepender. Ele não erra, ele não toma decisões precipitadas e depois descobre que não era aquilo que ele achava que deveria ser. Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, tanto do passado quanto do presente e também do futuro. Então, como hoje nós não vamos tratar desta questão, aí aprofundando nos significados das palavras arrepender em hebraico, principalmente para explicar por que algumas traduções trazem como Deus se arrependeu de determinada coisa, hoje eu quero apenas citar um dos versos, a título de aí uma exemplificação, onde Deus fala que se arrependeu. Esse caso específico está em Gênesis capítulo 6, verso 6, onde diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Isto figura naquele texto onde trata do dilúvio. Mas não é só naquele texto, muitos outros vai aparecer, principalmente nas Bíblias da Almeida Corrigida Fiel e Atualizada, que Deus se arrependeu. Como eu vou tratar disso em um outro estudo, como já disse, sendo um estudo de grande relevância, um assunto de grande relevância, eu convido você para se inscrever no canal Palavras de Vida, Claro, você que ainda não se inscreveu, e ativar o sininho para que você possa receber a notificação de quando nós apresentarmos, então, esta mensagem, esse estudo bíblico sobre esta questão de Deus se arrepender, e, é claro, utilizando a linguagem original, o hebraico, e indo para os textos onde diz isto para que você possa, então, compreender. Eu vou, então, agora tratar desta mensagem do arrependimento, a importância do arrependimento com base no Novo Testamento. E no Novo Testamento há apenas uma palavra no grego que fala sobre o arrependimento. Esta palavra é a palavra metanoel. Daí significa sentir no coração com pesar os pecados passados. E significa também, de uma forma geral, do grego, mudar a mente para melhor e mudar de rumo. Esses são os significados desta palavra metanoel nos escritos originais.
e, portanto, são significados muito importantes, principalmente dentro do cristianismo e do arrependimento que nós vamos tratar nesta mensagem. Para se tornar cristão, cada pessoa deve sentir no coração com pesar os pecados passados. E tendo este sentimento, deve mudar a mente e também mudar de rumo. Por ser tão importante o arrependimento, ele aparece como tema de 4 pregações que figuram no Novo Testamento, que são pregações extremamente importantes. Vejamos estas 4 pregações. A primeira delas foi a pregação do profeta João Batista, que estava no deserto, ali pregando a mensagem do arrependimento. Conforme narra Mateus capítulo 3, verso 2, na pregação João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista poderia apresentar uma série de mensagens para levantar alta estima daquele povo que estava sendo oprimido pelo Império Romano. Ele poderia também falar de um Jesus, que viria para curar, todo tipo de enfermidade. Ele poderia falar que estava vindo um Jesus que ressuscitaria mortos, um Jesus cheio de poder, um Jesus que poderia alimentar as multidões. Mas a mensagem de João Batista foi curta e objetiva. E esta primeira pregação de João Batista, e que aparece também como sendo a única ali nas Sagradas Escrituras, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, mudem de mente, mudem de rumo, porque o reino espiritual está à vista. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3, verso 5, que diante desta pregação de João Batista, muitas pessoas vieram para ouvi-lo, pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. E essas pessoas chegavam ali, ouviam as pregações ou a pregação, e elas confessavam os seus pecados. E estas pessoas então eram batizadas por ele no Rio Jordão. Notem que João pregava e havia 4 atitudes das pessoas diante daquela pregação. Quer dizer, uma acontecia antes, que sabendo que João estava pregando, estas pessoas iam até ele para ouvir a pregação. Quando elas ouviam, e elas se arrependiam dos seus pecados, e elas confessavam os seus pecados ali naquele lugar. E depois, então, a 4ª atitude destas pessoas é que elas eram batizadas no Rio Jordão pelo profeta João Batista. Esta é uma evidência clara de pessoas que se arrependem. Arrepender não é só identificar os erros. Arrepender é mudar de mente, é abandonar os erros do passado e tomar um outro rumo na vida. Eu gosto muito de uma frase de um historiador italiano, que viveu no século XIV, o 14º, e este homem chamava Giovanni Boccaccio. E ele diz uma frase que é tão importante e tão oportuna para este momento. Ele diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Eu vou dizer novamente: arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Então note que se nós olharmos ali para a pregação de João Batista, as pessoas elas iam até ele, ouviam a mensagem e elas então arrependiam dos seus pecados e elas então tinham uma nova mudança a partir dali adiante. Então essas pessoas elas ouviram esta pregação que impactou o coração delas. Uma outra mensagem que impactou também o coração de pessoas, que é a 2ª mensagem no Novo Testamento sobre arrependimento, é uma mensagem pregada por Jesus. E Jesus, ele prega esta mensagem bem no início do seu ministério. E esta pregação de Jesus está registrada em Mateus capítulo 4, versos 12 até o verso 17. E ali aquele texto diz o seguinte: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia.
Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Note então como Jesus começou a pregar. Arrependem-se ou arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Ou arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Vejam, Jesus também iniciou seu ministério pregando a mensagem de arrependimento. Se pensarmos em uma construção, Jesus começou pelo alicerce, pela base desta construção. E esta base foi chamar as pessoas a terem uma vida restaurada, começando pelo arrependimento. Para depois, então, Deus edificar nelas as demais coisas. Assim como não se pode construir uma casa iniciando pelo telhado, na vida cristã também não dá para alguém começar a caminhada sem antes passar pelo arrependimento. Então esta é a segunda mensagem pregada no Novo Testamento que tem como tema arrependimento e foi pregada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. A terceira mensagem muito importante no Novo Testamento sobre arrependimento foi a pregação feita pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, depois deles terem sido revestidos do poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que, estando eles reunidos no dia de Pentecostes, no cenáculo, de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso. E aquele vento então encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Isto eles faziam conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Uma parte do povo estavam maravilhados com aquilo que estava acontecendo naquele local, mas tinha um outro grupo de pessoas do lado de fora que diziam: este povo está embriagado logo cedo. E diante disso, diz o texto em Atos capítulo 2, a partir do verso 14, que Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os demais habitantes de Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Quando o povo ouviu esta mensagem pregada por Pedro, diz o texto em Atos capítulo 2, versos 37, 38 e 39, que os corações daquelas pessoas ficaram aflitos. E eles então perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? E Pedro respondeu. Vejam só o que Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Notem que Pedro não disse para aquelas pessoas se matricularem em uma escola bíblica. Pedro não disse para elas inicialmente receberem Jesus em seus corações, mas ele diz: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo.
O ponto de partida é o arrependimento. Não adianta alguém fazer um curso bíblico, não adianta uma pessoa se batizar, se não houver o arrependimento no coração desta pessoa. O primeiro passo para seguir a Cristo é se arrepender, é confessar os pecados, para depois dar então os passos seguintes e, é claro, receber Jesus no seu coração. O arrependimento é necessário para todos que querem seguir a Cristo. Então, como vocês viram, esta é a terceira pregação importante no Novo Testamento que fala sobre o arrependimento. Mas existe uma quarta pregação no Novo Testamento sobre arrependimento, que foi uma pregação feita por Jesus, quando Jesus já estava no céu, já havia ressuscitado, estava no céu. E esta pregação foi contemplada por João, não o João Batista, mas o João Apóstolo, quando ele havia sido arrebatado ao céu, né, e ele estava lá na ilha de Pátimos, foi arrebatado ao céu, e lá ele ouviu e viu coisas maravilhosas. E esta pregação de Cristo, ele ouviu estando ali diante de Jesus. Está em Apocalipse capítulo 2, versos 1 até o verso 5. E essa pregação, ela foi dirigida a uma das igrejas cristãs mais importantes da Ásia, que é a igreja de Éfeso. Mas não é apenas, ou não foi apenas para aquela igreja que Jesus deu esta palavra, esta pregação. Ele diz para João escrever, porque ele sabia que esta pregação deveria também alcançar as nossas vidas e nossos dias, e alcançar aqueles que já se foram e aqueles que virão depois de nós. E vejam o que Jesus disse e que foi escrito por João, que está em Apocalipse capítulo 2, versos 1 ao 5. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e os que não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste, e tens paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Esta quarta pregação, feita por Jesus nos céus e para a sua própria igreja, esta pregação é para os cristãos convertidos que perderam o fervor espiritual. Há pessoas que se arrependem de seus pecados, se convertem a Cristo, mas depois de uma certa altura na caminhada cristã, esta pessoa perde aquele primeiro amor, ela perde aquilo que o moveu a caminhar com Jesus, ela perde o fervor, e neste caso a pessoa começa então a esfriar espiritualmente, e muitas vezes as pessoas até voltam às práticas antigas. Jesus diz para estes: lembre-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se você não arrepender, se você não voltar ao primeiro amor, se você não voltar a praticar as mesmas obras quando você estava fervoroso, eu tirarei do seu lugar o teu castiçal. O castiçal, ou candelabro, era onde se colocavam as lâmpadas para iluminar os ambientes e o templo do Senhor Jesus, ou templo de Deus construído na era anterior à era cristã. É certo que quando Jesus viveu, ainda existia ali o templo, que depois foi derrubado na invasão do Império Romano, ali por volta dos anos 70. Mas voltando então a falar, nesses castiçais ou os candelabros onde se colocavam as lâmpadas, era um lugar importante, muito importante. Aqueles itens eram importantes para iluminar o ambiente onde as pessoas estavam. E Deus, então, removendo o castiçal da igreja,
esta igreja ficaria na escuridão. Mas esse castiçal agora não era aquelas lâmpadas que estavam ali no candelabro. Nestes castiçais significava então o local onde iria brilhar a luz daqueles que Deus escolheu para ministrar a palavra naquele lugar, e especificamente então o líder daquela igreja de Éfeso. Mas não apenas o líder. Nesta palavra é para todas as pessoas que têm dons que Deus deu para que elas brilhem neste mundo para a glória de Deus. Então, uma pessoa, quando ela entra em um processo de esfriamento espiritual, Deus tirará esta luz desta pessoa. Naquele caso, aquela igreja deixaria de existir naquele lugar, porque a luz que Deus havia dado, aquele que ele o chamou para a obra dele, seria tirada. E esta é a mensagem de Jesus ressurreto para os que estão se esfriando espiritualmente. Deus tirando a luz dele, que brilha, Deus tirando então esta luz desta pessoa. Esta pessoa ficará em trevas, ela não impactará mais ninguém na vida, ela será uma pessoa apagada neste mundo e que não tem nenhuma finalidade dentro do reino de Deus. Pensando nisso, podemos dizer que esta mensagem de arrependimento para os que já são cristãos é tão importante quanto o arrependimento daqueles ainda que não se tornaram cristãos. Os não cristãos se arrependem e vêm para a luz. Os cristãos que perderam o primeiro amor estão se apagando aos poucos e, se não se arrependerem, a luz será completamente tirada e tal pessoa, como eu já disse anteriormente, elas voltarão a viver nas trevas. Que Deus tenha misericórdia destas vidas e que estas vidas voltem rapidamente, se arrependam, lembrem do primeiro amor e volte a viver este primeiro amor e volte a servir a Jesus com a mesma intensidade. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é uma mensagem tão forte de Deus para as nossas vidas, mas Ele quer que vivamos com a luz acesa, Ele quer que brilhemos como astros no mundo, Ele quer que cresçamos a cada dia mais no fervor do Espírito Santo. Se não estamos fervorosos, devemos olhar para as nossas debilidades, devemos olhar para as nossas misérias e devemos nos prostrarmos diante de Jesus com o coração arrependido e um coração rendido a Ele. Eu vou orar para que Deus nos ajude sempre a sermos fervorosos no Espírito e também a sermos a luz do mundo e o sal da terra. E para aqueles que nunca se arrependeram no sentido de se voltarem para Deus e abandonar as obras más, eu vou orar para que você se torne um cristão tomando esta decisão de olhar para os seus pecados, reconhecer os seus pecados, confessar os seus pecados a Jesus e receber Jesus no seu coração, que vai ser Ele, o Espírito Santo, que lhe dará força para você ser um cristão fervoroso e abençoado por Deus. Oremos ao nosso Deus soberano. Senhor, meu Deus e Pai soberano, eu te agradeço, meu Deus, pela Tua palavra revelada a nós nesta mensagem, onde o Senhor fala da importância do arrependimento. Que nós, ó Deus, possamos atender esta palavra do Senhor e caminharmos, ó Deus, com o coração fervoroso, brilhando neste mundo, ó Deus, impactando vidas através do poder que o Senhor nos dá e também desta luz que o Senhor nos dá. Ó Deus de poder, peço que o Senhor ajude, se há pessoas que estejam aí com a luz já quase apagando, algumas pessoas que se esfriaram na fé, ó Deus, pessoas que não estão mais produzindo frutos, toca neste corpo, nesta vida, neste coração, levante esta pessoa, Pai, para que ela volte então a ser impactada pelo Teu Espírito Santo e que ela venha impactar vidas neste mundo, conduzindo estas pessoas à salvação e ajudando estas pessoas na caminhada que o Senhor nos propõe neste mundo. Meu Deus, quanto àqueles que nunca tiveram esta experiência de chegar diante de Jesus e olhar para si mesmo e reconhecer as suas misérias,
os seus pecados e confessar os pecados a Jesus, que esta pessoa, Deus, também faça isto nesta hora, que confesse os seus pecados, reconheça os seus erros, peça perdão ao Senhor em nome de Jesus, e que ela possa então seguir ao Senhor, amando ao Senhor e sendo fervorosa no Espírito Santo. Abençoe, Deus, a todas as pessoas. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. E eu peço ao Pai que o Senhor também venha suprir as necessidades dos teus filhos em todas as áreas da vida. Deus, dando o pão de cada dia, melhorando, ó Deus, o salário, o ganho, abençoando a renda dos empresários, dos profissionais liberais, autônomos, e que eles possam agradecer ao Senhor e te glorificar por tudo aquilo que o Senhor assim o dará. Ó Deus, quanto àqueles que estão enfermos, toca, Senhor, neste corpo enfermo agora. Ó Deus, repreenda toda doença, desde a cabeça aos pés. Eu repreendo em nome de Jesus e ordeno que você saia e vá embora para nunca mais voltar. Meu Deus, ajude as pessoas a crerem na cura que vem do Senhor e que elas possam tomar posse da bênção, te glorificar e testemunhar das tuas maravilhas. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Foi tão importante passar esse tempo aqui com você e eu convido você para assistir as mensagens. Nós temos aí mais de 100 mensagens gravadas no canal Palavras de Vida e você entrando no canal você pode acessar ali várias mensagens que com certeza vai abençoar você. E divulgue também estas mensagens para os seus amigos, porque você vai ser um porta-voz de Deus, transferindo esta mensagem que você recebeu também para outras pessoas. Então que Deus te abençoe, fique com Deus e até em breve, se Deus assim quiser. Um grande abraço a todos e a todas.